Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos estudar sobre o não. Não gostou? Gostou sim! Então não sai daí, porque nós já estamos estudando a Bíblia. Não, 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 não. Quantos nãos você já recebeu até aqui? E o que você fez depois disso? Então, o título do nosso estudo de hoje é o não no cumprimento do seu propósito. E o texto de referência se encontra em 1 Samuel 1, 2, 6 e 7. A minha tradução é Nova Almeida atualizada. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Esse texto traz a história de uma mulher chamada Ana, que era casada com um homem da tribo de Efraim chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres, algo muito comum naquela época, naquela cultura. Uma das suas mulheres, Penina, tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Por muitos anos, Ana sofreu por conta disso. Principalmente quando eles iam à cidade de Siló, onde ficava o sacerdote da nação de Israel, Eli. Penina provocava excessivamente a Ana, porque ela não tinha filhos para poder entregar sacrifícios por eles, como de costume da nação. Não adiantava ser a esposa preferida do marido se não houvesse filhos. Isso a impedia de orar por eles, de protegê-los, de abençoá-los, de educá-los. Não ter filhos para uma mulher da nação de Israel significava uma punição, um castigo. Depois de anos recebendo não para sua concepção e irritada pelas provocações de sua rival, Ana se posicionou. Depois de comer e beber, ela se levantou e foi até o Senhor. E lá ela derramou toda a sua angústia e amargura de alma. A Bíblia diz que Ana chorou muito e fez um voto com o Senhor, que se recebesse do Senhor um filho homem, ela o dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. Não deu outra. Deus ouviu a oração de Ana. Observe 1 Samuel 1, 17 e 20. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. A oração de Ana chamou a atenção do Senhor e também do sacerdote Eli, que pensava que ela estivesse embriagada. Mas ao se aproximar e conversar com ela, percebeu que não. Então ele proferiu a bênção que ela desejava. Com a bênção do sacerdote, Ana saiu dali diferente dos outros anos, pois o seu coração estava cheio de fé. E a Bíblia diz que seu semblante já não era mais de tristeza. Ela agora agradecia a sua bênção, que logo logo estaria em seus braços. Ana creu em seu coração. Assim, Israel ganhou um grande líder, profeta, sacerdote e homem de Deus como nunca jamais houve. Samuel, que mesmo não sendo da tribo de Levi, ele ocupou o cargo de maior importância da nação de Israel. Ungiu os reis Saul e Davi. E a nação foi grandemente abençoada pela conduta deste homem. A Bíblia diz que a entrega de Ana lhe rendeu mais bênçãos. 3 meninos e 2 meninas, além de Samuel, que crescia na presença do Senhor. E todos os anos Ana o visitava e lhe entregava uma túnica nova. Essa história nos faz tirar grandes lições para as nossas vidas, diante dos muitos nãos que recebemos. Que tipos ou qualidades de nãos podemos receber ao longo da vida? Eu sugiro pelo menos 3. Não de Deus, não das circunstâncias permitidas por Deus, e não de você para você mesmo. A história de Ana nos mostra que Deus a tinha deixado sem filhos, dito um não temporário para ela. As constantes provocações de Penina e o fato do esposo preferir
Ana geravam cobrança e instabilidade nela, o que resultava na sua infertilidade, e isso por anos. Tudo permitido por Deus para o cumprimento de um propósito maior na vida de Ana, que até aquele momento não havia compreendido. Porém, depois de perceber que ela servia ao Deus vivo e que teria que recorrer somente a Ele de modo genuíno e específico, ela teria sua situação mudada. Então ela recompôs as suas forças, pois a Bíblia diz que depois de comer e beber, ela se levantou e foi orar. E na presença do Senhor, ela expôs toda a sua amargura de alma. Depois começou a orar de modo específico. Senhor, eu quero filho e quero que seja menino, o qual entregarei a ti, Senhor. Ana fez a oração que Deus queria ouvir. Israel, naquela época, vivia uma instabilidade. Não havia reis governando, eram juízes. E o sacerdote Eli era muito idoso. Seus sucessores, seus filhos, Ofni e Finéias, não eram exemplos a serem seguidos, pois eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Deus precisava de um sacerdote fiel, que conduzisse a nação de Israel na presença dele. Ana precisava de um filho, pois ser mãe era muito significativo naquela cultura. Mesmo que ela soubesse que seu filho iria ficar longe dela em Siló, ela não se importava, pois ser mãe e ter alguém por quem orar, por quem agradecer e presentear, era a estabilidade emocional tão desejada. O não recebido por Ana não frustrou o seu propósito, pelo contrário, fez com que ela visse claramente o que precisava fazer. Não foi nenhum dos filhos de Penina ou de qualquer mãe em Israel o escolhido para ser o sacerdote da nação. Foi o de Ana, que depois ganhou outros filhos e filhas e pôde educá-los de perto e colher todos os frutos que a maternidade traz. O não esmorecer de Ana diante do não recebido por anos mudou a história de Israel com o nascimento de Samuel. Ela cumpriu seu propósito de vida, cantou um cântico belíssimo em agradecimento ao Senhor e ficou registrada na palavra de Deus. Então percebemos com o comportamento de Ana que ela aprendeu com o não recebido a não desistir, a se lamentar apenas na presença do Senhor e a ser específica diante do Senhor em relação ao que queria. Esse aprendizado, porém, foi lento, pois por anos ela era uma pessoa triste, chorava, não comia. Percebendo que essa postura não resolvia a sua vida, ela mudou a sua estratégia e resolveu ir até o próprio Deus de maneira bem específica. Então, quem sabe você não tem estado por anos se lamentando com todo mundo, menos com Deus, e ainda acusando Deus do não recebido por Ele, quando na verdade o que você precisa é de uma mudança de comportamento da sua parte, para que esse não lhe impulsione na direção que você deve seguir, que não necessariamente é a que você deseja, mas a que Deus está tentando lhe mostrar. Ainda, talvez você não esteja sendo específico no seu pedido, porque de repente você nem sabe o que realmente quer. Você quer casar? Você quer um cônjuge? Que tipo de cônjuge você quer? Quais as qualidades que você deseja para a pessoa que vai conviver com você o resto da sua vida? Você quer morar aonde? Que tipo de casa? Própria? Alugada? Você quer uma casa pequena? Uma casa grande? E o que exatamente você quer colocar dentro da sua casa? Você quer uma profissão? Que tipo? Dentro de que ciência? Da saúde? Exatas? Humanas? Você quer um emprego ou um trabalho? Que tipo de emprego? Que tipo de trabalho? Você quer ser seu próprio patrão ou ter um chefe? E que tipo de chefe? Trabalhar muito? Trabalhar pouco? Quantas horas por dia? Todos os dias? Você quer ganhar quanto? O suficiente para fazer o que exatamente? Você quer fazer um curso ou uma faculdade? Que tipo de curso? Que tipo de faculdade? Online? Presencial? Nessa cidade? Fora dessa cidade? Fora do país? Você quer ter um veículo de que tipo? Carro, moto, bike? Zero ou de segunda? Você deseja viajar? Como? De carro, de avião, de ônibus? Deseja conhecer outros lugares? Que lugares?
Seja específico diante de Deus e, principalmente, revele a Ele o seu desejo de servi-lo, de honrá-lo com o que você deseja. Afinal, você é filho de Deus e não faz sentido você fazer ou ter alguma coisa fora da vontade de Deus para você, fora do que Deus deseja para você. E o que Deus deseja para os seus filhos é bom, agradável e perfeito. Se não for assim, não é de Deus para você. A outra qualidade de não é aquele gerado pelas circunstâncias da vida, permitidas por Deus. E um bom exemplo disso é José. Ele recebeu um não bem grande da sua família. Seus irmãos jamais permitiriam que ele realizasse seus sonhos e cumprisse seu propósito de vida. Ele foi vendido e passou por muitos perrengues. Mas cada vez que ele recebia um não, ele aprendia a gerir as circunstâncias ao seu redor. Ele passou 13 anos crescendo diante das situações da vida. E aos 30 se tornou o governador mais sábio que o Egito já teve. José fez dos nãos recebidos um trampolim para o cumprimento do seu propósito maior de vida em Deus. E o terceiro tipo ou qualidade de não que presenciamos na vida é aquele que nós mesmos nos damos, pois sai da nossa boca. E acontece quando nós sabemos o que devemos fazer, mas simplesmente não aceitamos e dizemos não. Daí Deus precisa intervir claramente para que nós possamos entender que não é para nós dizermos não, porém sim para o que Deus tem para nós mais adiante. Exemplos? Que tal Moisés, que disse para o Senhor arranjar outra pessoa para liderar Israel, porque segundo ele próprio, ele não teria capacidade de fazer isso. Observe Êxodo 4. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Percebam que por 3 vezes Moisés tentou se esquivar do seu destino, do seu propósito maior de vida. E por 3 vezes Deus respondeu às suas indagações. Deus foi paciente com Moisés, mostrando para ele que o melhor era obedecer do que sacrificar. Não é exatamente isso que Deus tem feito com você? Lhe avisado no seu coração pelo seu Santo Espírito que isso que você deseja não é bom para você? Esse relacionamento tóxico, essa sociedade maligna, a contratação dessa dívida, a compra desse carro, dessa casa, essa viagem descabida. E você, como Moisés, tem insistido com Deus e dito não. Graças a Deus que as suas misericórdias são infinitas e pela sua paciência você ainda não deu com os burros na água. Da mesma forma Jonas. Observe Jonas 1:3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas sabia exatamente o que deveria fazer, mas disse um não bem grande para o seu destino. Mas Deus trata pacientemente com Jonas e o ensina uma lição maravilhosa sobre compaixão. Talvez você precise dessa lição sobre compaixão para parar de ser egoísta, decidindo sobre algo que você sabe que beneficia somente você. Por isso você tem dito não às possibilidades que Deus tem lhe apresentado, que são boas, agradáveis e perfeitas para todos e não somente para você. Mesmo quando você diz não, ainda assim Deus é misericordioso e vai fazer você aprender grandes lições que poderiam ter sido aprendidas brandamente, mas estão sendo aprendidas a duras penas, fruto das suas próprias decisões. Então nem venha culpar Deus por isso. E o que dizer de Pedro, que disse não para Jesus por 3 vezes, e isso lhe fez chorar amargamente. Depois percebeu que dizer sim para Jesus por 3 vezes era o entendimento do cumprimento do seu propósito. Ouvindo do próprio Jesus: apacenta as minhas ovelhas.
Agora lhe pergunto, por que esses nãos são tão importantes nas nossas vidas? Além de servirem como trampolim para a próxima fase da nossa vida em direção ao cumprimento do nosso propósito de vida em Cristo, esses nãos nos permitem aprender para que possamos consolar outros que vão passar pelas mesmas situações que nós passamos. Observe 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. As situações de tribulação que surgem depois de um não vão servir para que Deus nos ensine, nos console e fortaleça. E assim nós poderemos fazer o mesmo quando o nosso próximo passar por situação semelhante. Pois você será a resposta de Deus para o que Ele está buscando. Porque você passou pela mesma situação e pode falar direitinho sobre ela. E ainda dizer como Deus lhe levou a partir da situação ao cumprimento do seu propósito. E isso vai ajudar o seu irmão da mesma forma que você foi ajudado. Então, antes de você se lamentar por esse não, pense que ele é mais um degrau que vai te levar ao próximo e ao próximo, até que você cumpra aquilo que Deus preparou em Cristo exclusivamente para você. Então, depois do não virá o sim. Sim, 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 sim. Observe 2 Coríntios 1:20. Porque todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim. Por isso, também por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus, por meio de nós. Então percebemos que o não serve para o aprendizado do seu propósito e o sim para o cumprimento dele, dentro das promessas de Deus em Cristo Jesus para você, que vão resultar em glórias a Deus. Então o não é tão importante quanto o sim, no cumprimento do seu propósito de vida em Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.